Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. E nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como finalizar o aplicativo de tarefas, que é um aplicativo que a gente já começou a abordar ele aqui no YouTube. Eu vou deixar a primeira aula linkada no nosso card, então você pode clicar aqui no canto superior esquerdo se você quiser acessar para assistir e fazer a parte 1 primeiro. E hoje, basicamente, a gente tem só que finalizar esse sistema. Não ficaram faltando muitas coisas, então o que a gente tem que abordar é a criação dos actions, então alguns botões que a gente vai estar adicionando ali para facilitar o uso do aplicativo, deixar ele mais fácil, mais rápido, e também a configuração das visualizações para a gente deixar o nosso aplicativo um pouco mais fácil de ser entendido ali os dados que foram inseridos nele e também um pouco mais bonito para o nosso usuário. Como essa aula vai ser bem rápida, eu vou aproveitar para trazer duas dúvidas que vocês estão tendo muito, tanto nos comentários quanto no meu Instagram. Diversas pessoas encaminharam mensagens sobre isso, que é a questão de compartilhamento do app. Como que você faz para estar compartilhando o sistema da AppSheet para mais pessoas? Eu vou ensinar passo a passo como que você faz isso no final da aula. E também outra coisa que vocês me pediram muito é como que você faz para deixar o aplicativo em português. Então, alguns botões ali, mesmo a gente criando colunas, visualizações, já deixando o texto em português, alguns botões dentro do sistema que são criados pela própria AppSheet estão mantendo ali o nome em inglês. E eu vou ensinar para vocês em qual tela que vocês fazem para estar fazendo essa tradução para o português. Então, antes de começar a aula, eu só queria pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo. Isso ajuda muito a gente, porque deixa o nosso vídeo em relevância para as pessoas que estão procurando sobre AppSheet, principalmente aqui no Brasil. E se você tem interesse sobre esses conteúdos, não se esquece de se inscrever no canal. E se você quer ser notificado sempre que a gente postar um novo conteúdo, deixa o sininho ativado que a gente avisa sempre que sair um novo vídeo aqui. Mais uma coisa que eu queria pedir para vocês é para que aqui nos comentários vocês deixem sugestões de o que vocês querem que a gente aborde aqui no YouTube. Os aplicativos que a gente pode estar trazendo e outras áreas que a gente ainda não abordou que a gente pode pensar em fazer um aplicativo aqui. E a gente quer a sugestão de vocês para entender qual área que vocês têm mais interesse em aprender. E agora só um recadinho bem rápido que eu queria dar. Se você quer aprender um pouco mais sobre AppSheet e quer, de maneira mais detalhada, entender como funcionam as coisas dentro da ferramenta, a gente vai deixar aqui um link, tanto no primeiro comentário fixado quanto na descrição desse vídeo, que dá acesso ao nosso e-book gratuito. Lá a gente explicou um pouco mais sobre como você faz para desenvolver os sistemas utilizando planilhas e a AppSheet, e como que funciona ali de maneira um pouco mais detalhada algumas partes dessa ferramenta. Então, se você tiver interesse, o link vai estar aqui. Lembrando que é gratuito e você pode baixar a qualquer momento. E agora, vamos para a aula. Bom, se você não se lembra, eu tinha mostrado para vocês como o nosso projeto vai ficar no final, que seria esse aplicativo aqui que a gente está olhando, que vai ser basicamente uma área onde a gente vai ter as nossas tarefas, que a gente vai poder estar adicionando ali as tarefas que a gente tem que realizar no dia, no trabalho, ou dependendo de onde você vai utilizar na sua área. E esse sistema aqui, ele vai ter três menus, que é o menu do formulário, onde a gente vai inserir as nossas informações, o menu das tarefas, que elas vão estar listadas como se fosse uma tabela mesmo, então de uma maneira um pouco mais simplificada, e o menu de dashboard, que a gente vai poder ver aqui por alta urgência, normal e realizados. E isso aqui no celular ele vai ficar um pouco melhor separado. Então, se você quer ver primeiro as tarefas que você tem uma urgência maior para realizar antes das tarefas que são as normais aqui no caso, você pode estar verificando ali elas em visualizações separadas. A parte da criação das visualizações a gente já realizou, mas a gente ainda pode estar adicionando as regras de formatação. No nosso sistema, se vocês forem olhar, a maneira como a gente finalizou a primeira aula, ele está todo branco, ele não tem nenhum detalhe, então vocês podem ver que aqui no realizado, no pendente, não tem ícones, aqui a gente tem, e a gente pode estar melhorando um pouco a maneira como vão ser apresentados esses dados para os nossos usuários que estão ali interagindo com o nosso sistema. A gente vai começar por essa parte por conta dela ser um pouco mais rápida e fácil, e depois a gente vai fazer a criação dos nossos botões, que vão ser os nossos actions. Então, quando você entrar em uma tarefa, você vai ter alguns botões de ação aqui, que só de você clicar, você já vai estar alterando informações da sua própria tarefa. Aqui no caso, vocês podem ver que essa tarefa está com a urgência normal, e se eu clicar em urgência alta, ele altera para mim qual que é a urgência dessa tarefa. Consequentemente, ela vai ser mostrada em um dashboard diferente, e também ela vai ficar com esse ícone do reloginho aqui com um alerta, porque eu tenho que realizar ela o quanto antes, tá bom? E aí, por fim, a gente tem o feito aqui, que ele vai basicamente finalizar a nossa tarefa, então a gente vai conseguir estar separando o que ainda está pendente, o que já está realizado,
No dashboard, a mesma coisa, ele vai ser passado para cá. E assim você consegue ir organizando ali as informações que você tem das tarefas que você tem que realizar no seu dia a dia. E aí no final da aula eu explico para vocês como que vai ser a parte de compartilhamento e deixar ele em português. Então vamos começar. No nosso editor aqui do sistema, que eu estou com o nosso aplicativo exatamente como ele foi finalizado na aula 1, vocês têm que fazer o seguinte, tá? Primeira coisa que vocês precisam verificar é se esse botão ele tá com essa mesma aparência que eu estou mostrando aqui, tá? Por quê? A AppSheet ela tá passando por diversas atualizações e uma atualização que está mudando bastante o uso dela é a atualização de visualização. Se o sistema, o editor aqui não estiver aparecendo da mesma maneira para vocês, é só vocês alterarem. Provavelmente ele vai estar desse jeito aqui, com essas configurações em azul. É só vocês clicarem aqui em cima para alterar para o editor legado, que é o editor um pouquinho mais antigo que a gente tem, mas que ele já tá há mais tempo sendo utilizado. O outro editor ele ainda está em várias atualizações, então eu não vou filmar para o YouTube com ele, tá? Porque esse aqui acaba sendo um pouco mais simples nesse momento. E a gente agora tem que acessar o menu UX, Views, e vamos alterar primeiro o ícone desse dashboard aqui que está com essas listinhas. Eu vou entrar aqui no nosso menu Dashboard, vou em Display, e na parte do ícone eu vou procurar por Dashboard e vou colocar essa tabelinha que a gente tem aqui, tá? Só para melhorar um pouco, porque antes estava com o ícone padrão. Feito isso, a gente pode agora adicionar as nossas regras de formatação. As regras de formatação vão ser aqueles ícones, você consegue mudar um pouco como que aparece os dados, se vai aparecer em negrito, o tamanho da letra, coisas do tipo. E a gente vai estar adicionando alguns ícones aqui primeiro, tá bom? Então a gente vai aqui em UX, Format Rules, nova regra de formatação. Assim que abrir esse menu, a gente clica aqui embaixo para criar uma nova regra de formatação. E aqui dentro a gente vai ter que adicionar um nome para ela. Eu vou colocar aqui primeiro como tarefa urgente. Tem que ser na tabela tarefa mesmo, tá? E ela vai ter uma variação, tá? Por quê? A gente pode ter dois tipos de urgência. A urgência normal e a urgente, tá? No caso aqui, as duas tarefas que eu deixei gravadas, elas estão como urgência normal. Eu vou alterar uma delas para urgência alta. Que antes eu falei urgência, né? Mas na verdade é alta e normal. E aqui o que a gente vai estar fazendo é que as tarefas urgentes, elas vão estar com a urgência alta. Então elas têm que estar aparecendo com aquele relógio que eu mostrei para vocês um pouquinho antes, ao lado esquerdo aqui do nosso texto, para a gente conseguir destacar o que tem que ser feito primeiro nessa listagem. Para isso, para eu só deixar as urgências altas aparecendo, eu vou aqui na nossa condição, eu vou clicar e eu vou adicionar uma fórmula aqui dentro que é urgência igual a alta. É importante vocês escreverem exatamente dessa forma aqui, tá? As fórmulas da AppSheet, ela possuem um padrão, então sempre que você deixa um texto aqui entre colchetes, ele vai entender que é o nome de uma coluna, então ele vai buscar pelo resultado que está dentro dessa coluna e verificar se está igual a alta. Se tiver igual a alta, ele vai ter o resultado como sim, e aí essa regra de formatação que a gente está criando vai ser aplicado. E se não estiver, aí ele vai dar o resultado como não, então não vai ser aplicada essa regra de formatação. Assim a gente garante que só as tarefas com urgência alta vão estar aparecendo com aquele relógio que a gente vai botar. E aqui o que eu vou estar fazendo de configuração é que eu vou deixar essa configuração aqui selecionado o título mesmo, então ele que vai sofrer uma alteração. E aqui embaixo no ícone, eu vou procurar por clock e escolher aqui um dos relógios, tá? Normalmente quando você procura por clock, vai aparecer os relógios, mas não aparece aquele com sinal de alerta no lugar dos ponteiros. Então eu vou procurar por alert, e aí a gente tem ele aparecendo aqui. Vou selecionar ele, você vê que ele já apareceu em uma tarefa, que é a tarefa com urgência alta, e a tarefa com urgência normal, nada até agora. E aí a gente pode também adicionar um highlight color para mudar a cor do nosso relógio. Aí vai de vocês o que vocês preferirem aí. Vou deixar laranja aqui nesse caso. Podemos fechar. Vamos criar agora mais uma regra de formatação. Eu vou chamar essa regra de formatação de tarefa ícone. Ícone, né? Na verdade. Vamos deixar em português para facilitar um pouco. A gente deixa na tabela tarefa mesmo. Eu vou selecionar novamente o título, porque eu quero deixar agora ele aparecendo em negrito, tá? E aí, para isso, eu tenho que vir aqui embaixo, em formato de texto,
e selecionar esse bold, deixando ele ativo. Opa, dei um double clique sem querer. Agora ele vai ficar em negrito, então fica um pouco mais fácil da gente deixar as informações um pouco diferentes uma das outras, não deixa tudo com um só formato de fonte, e isso facilita um pouco a utilização do nosso sistema. Normalmente eu gosto de deixar em negrito as informações que têm mais destaque, tá? E em alguns casos a data, mas aí vai de vocês. Se vocês quiserem mudar a data também, é só você segurar o Ctrl e clicar aqui na data final, por exemplo. Mas eu vou deixar desse jeito. Vamos criar agora mais uma regra de formatação. E essa regra de formatação vai ser para quando o status da minha tarefa ele está como pendente, como está sendo mostrado aqui em cima. Para isso, eu tenho que criar mais uma regra. Eu vou chamar ela de status tarefa pendente. Eu sempre gosto de deixar o nome bem descritivo para eu entender depois o que se trata, sem eu ter que entrar em cada um das regras de formatação e ler o que ela está fazendo. Vai ser ainda na tabela tarefa, mas ele vai ter uma condição aqui também, que é a condição se o status, a coluna status, está como pendente. Bom, nossa fórmula foi validada, então tá tudo certo, a gente pode salvar. Agora a gente vai alterar, em vez de a gente fazer a alteração aqui da regra de formatação na coluna título, eu vou mudar lá embaixo na coluna status, tá? Então eu vou selecionar somente ela. E agora eu vou procurar aqui por Open, O-P-E-N. E eu vou deixar esse livro aberto aqui aparecendo na cor amarela pra gente separar. Então, as tarefas pendentes vão ter esse símbolo aqui aparecendo e as realizadas a gente vai ter outro símbolo que eu vou fazer agora. Mais uma regra de formatação, criar uma nova, que vai ser status tarefa realizada. Ainda na tabela tarefa, vamos colocar mais uma condição. Colchetes, status igual a realizado. Deixa eu ver como que tá escrito, se a gente deixou realizado, é realizado, tá? Não é realizada. Então, se o status estiver como realizado, como que é para aparecer o ícone aqui desse status? A gente seleciona a coluna status. Normalmente, eu procuro por check, CHECK, e eu boto esse ícone aqui na cor verde, tá? Mas aí vai de vocês o que vocês acharem melhor para o sistema de vocês. Eu coloco isso aqui mais por conta de ser um padrão. Normalmente, você vê nos outros aplicativos esse ícone que é só o círculo, né? Sem essas outras curvas que tem no selo que eu selecionei. Mas eu gosto de colocar ele porque parece bastante com o selo de verificado. Então, normalmente eu deixo aqui aparecendo assim no status. Mas vai de vocês, se vocês acharem um ícone melhor, se vocês quiserem deixar o tamanho do status um pouco maior, vocês podem estar fazendo todas essas configurações nessa tela aqui das regras de formatação. Feito isso, vamos salvar o nosso sistema. Eu vou aproveitar para mudar a cor dele, para ele não ficar só esse sistema todo branco aqui aparecendo. E aí, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu vou em UX novamente, Brand, e aqui eu posso mudar a minha cor primária, tá? A cor primária do aplicativo, ela faz diversas alterações no sistema. Então, tanto a cor dos actions que estão aparecendo, assim, quando você não alterou eles pelas regras de formatação, a cor do menu que está selecionado, às vezes a cor do cabeçalho ou do rodapé também pode mudar. Então, essa cor primária aqui é muito importante e normalmente você vai colocar ela de acordo com a empresa que você está fazendo, ou da cor que você preferir se o aplicativo for um aplicativo pessoal. Nesse caso aqui, eu tinha escolhido uma cor, eu vou colocar um código hex aqui, que é a cor 1C4976, tá? Que é um azul um pouco escuro. E o que eu gosto de fazer nesse tipo de aplicativo é vir aqui embaixo e na parte do estilo, selecionar essa segunda opção, para a gente ter tanto o cabeçalho quanto o rodapé selecionados, para estarem também com a cor primária do sistema. Então a gente perde um pouco aquilo de estar com uma tela muito branca. Às vezes para o usuário isso fica ruim, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer outras configurações. Eu vou mudar o logo também, esse logo aqui não tem muito a ver. A gente tem 3 logos aqui que eu acho que encaixa. Eu vou estar selecionando esse aqui, que são as nossas... Como a gente está fazendo esse app para organizar tarefas, ele vai ficar aparecendo. Se você quiser até deixar ele sendo mostrado não só aqui no menu lateral, mas aqui também, vocês têm a opção de mostrar o logo no cabeçalho. Ativando isso, ele vai aparecer aqui em cima. Vou deixar ele porque eu acho que fica um pouco mais bonito. A gente pode agora salvar as nossas alterações.
Então, bom, olhando o nosso sistema, a gente já consegue estar utilizando ele, já consegue criar as nossas tarefas aqui, inclusive adicionar etapa para cada uma delas, a gente já consegue visualizá-las em lista e também em dashboard. Então já está bem facilitado o uso, mas a gente ainda pode deixar ele um pouco melhor, principalmente por conta do seguinte: hoje, se você tem ali uma tarefa, né, que você listou, então, por exemplo, essa aqui está como pendente, que é gravar as aulas, a gente entra nela. Se você quiser alterar aqui as etapas, os status, né, como se você já tivesse realizado, hoje o que você está tendo que fazer? Entrar nas etapas, clicar para editar, alterar o status e clicar para salvar. Então, você percebe que são muitos passos. E a gente pode estar facilitando um pouco isso, tanto dessa parte quanto da tarefa como um todo. A tarefa de gravar as aulas aqui, inclusive ela está escrita até errado. Opa, gravar as aulas. Essa tarefa, ela ainda tem o mesmo problema. Se eu quiser mudar o status ou a urgência, eu estou tendo que entrar para editar, fazer as alterações. E aí, depois que eu fizer as alterações, que eu posso clicar ali para salvar, para ela propriamente alterar o registro no banco de dados. Se você quiser simplificar isso um pouco, a gente pode botar alguns botões de ação dentro do sistema, que são botões como esse de editar mesmo, porém são botões que vão alterar ali algum dado que a gente tem dentro do nosso banco de dados. Tudo isso que vocês aqui estão vendo são dados que a gente tem lá dentro, então tanto o status, a data, a urgência, essas coisas a gente pode estar mudando sempre através desses botões, desses actions que a gente criou. Eu vou estar criando aqui com vocês, são 5 actions que eu tinha programado, mas eu acho que eu vou adicionar mais 2, só por uma questão ali de facilidade mesmo, eu vou mostrar para vocês. E esses actions vão ser para a gente, primeiro, poder alterar aqui o status, então a gente passar ele para realizado ou voltar ele para pendente, vai que às vezes você deu um clique errado, você poder voltar nas etapas de cada tarefa. E na tarefa como um todo, a gente vai estar criando 3 actions, que é a tarefa realizada, o urgência alta e urgência normal. Nessa tarefa, eu não vou permitir a gente retornar ela para pendente, mas a gente vai botar uma mensagem de confirmação quando a gente for mudar o status da tarefa para realizado, para que você não dê um clique ali sem querer no botão e ele já acabe alterando. Você vai clicar, vai vir uma mensagem de confirmação, se você confirmar, ela vai ser aceita, vai alterar o status da tarefa para realizado, senão vai manter como pendente, tá bom? E as outras duas de urgência a gente vai colocar ali só para não ter também que entrar na edição, alterar a urgência e clicar para salvar, porque são botões ali que a gente consegue estar mudando de maneira mais fácil, beleza? Então, para isso, pessoal, a gente precisa ir no menu Behavior, a gente vai abrir a aba de Actions, e aqui dentro a gente vai adicionar um novo Action, criar um novo Action. Esse primeiro Action que eu vou adicionar aqui vai ser o pendente etapas, tá? O que ele vai fazer? Ele vai deixar a etapa com o status pendente, como ele já está aqui nesse momento. Mas para isso, a gente precisa colocar aqui algumas informações, tanto para ele alterar o status, quanto para ele não ficar aparecendo o tempo todo. Porque se tiver como pendente, não é para aparecer, é só se o status estiver como realizado, aí você poder clicar no botão para voltar ele para pendente. Então a gente vai colocar algumas regrinhas a mais aqui nesses actions. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a tabela para a tabela detalhe, porque a gente vai estar mudando as coisas aqui dentro e não a tarefa como um todo. Eu vou deixar essa configuração que veio como padrão, que é para configurar os valores de algumas colunas dessa linha. E aqui eu vou alterar para ele mudar o status das minhas etapas. Então a gente está com o status pendente e eu quero mudar, quando eu clicar nesse botão, para ele ficar como pendente mesmo. Na verdade, quando o status estiver como realizado, ele voltar para pendente. Então, o primeiro aqui, o status, eu vou deixar escrito entre aspas, pendente. É isso que ele vai estar escrevendo dentro da coluna status quando eu clicar no botão. E ele só pode aparecer, então a gente entra aqui em behavior, só se essa condição for verdadeira. Ele só pode aparecer se o status estiver como realizado, tá? Então, dessa maneira, a gente garante que só quando a coluna status estiver aparecendo realizado, que esse botão vai aparecer, porque não faz sentido você poder clicar para o status ficar como pendente se ele já está como pendente. E aí, vamos mudar aqui a aparência dele também. Eu vou mudar aqui o display name para não aparecer assim, ó, pendentes etapa. Eu vou deixar entre aspas aqui como pendente, para só aparecer essa palavra. E o ícone do action, se você procurar por REDO, Redo,
que é esse refazer aqui, você pode selecionar aqui um dos símbolos. Eu gosto de colocar esse segundo aqui, ele combina bastante com esse tipo de... quando você está voltando atrás com uma configuração que você já tinha feito. Então, com isso, a gente já tem aqui o nosso action pronto, tá? Vamos criar mais um, que vai ser o action realizado. Realizado etapas. Na tabela de detalhe, então os dois actions vão estar dentro da tabela detalhe, tá bom? E aqui dentro a gente vai alterar o status para realizado. Pode salvar, então a gente já está como status realizado, já está com a configuração de alterar alguns valores em algumas colunas dessa linha. A aparência, vocês podem botar o check, que a gente havia falado antes, então vai ficar dessa forma. O nome, eu vou deixar entre aspas aqui como realizado também, tá? E, por fim, a gente vai em Behavior. E aqui na condição desse action, eu vou alterar para ele só aparecer quando o status estiver como pendente. Pendente. Pronto. Vamos só esperar a validação. Quando a coluna status estiver como pendente, o action realizado vai aparecer. Vamos salvar aqui para a gente ver como que ficou. E eu havia falado para vocês que eu tinha preparado 5 actions, né? Mas eu vou colocar 2 a mais aqui. Por uma questão que eu estava visualizando, eu acho que vai ficar melhor. Mas eu vou explicar para vocês agora, porque são actions da parte de detalhe. Inclusive, são esses dois aqui, mas a gente vai fazer uma cópia e eu vou mostrar por quê. Se vocês entrarem agora em tarefas, a gente tem essa primeira tarefa que está pendente. Se você entrar aqui, a gente tem as etapas. O que está acontecendo? Se eu tiver esse arrumar iluminação, e eu quiser mudar ele para realizado, eu ainda tenho que entrar e clicar no action. Tá vendo que alterou agora? E aí, se eu quiser voltar ele para pendente, só clicar aqui, ele volta para pendente. Então, em vez da gente ter que dar vamos lá, vamos contar. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, eu consigo com 1 clique só tá resolvendo o problema. Na verdade, 3, né? Porque eu tive que entrar aqui. Então, se você quiser reduzir agora de 2 cliques, né? 1 clique, 2 cliques, para apenas um, a gente pode fazer com que esses actions que a gente criou estejam aparecendo bem aqui ao lado do status. E isso é muito simples. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ir aqui nos actions da tabela de detalhe que a gente acabou de criar. Vamos começar pelo pendente. Eu vou clicar nele e vou clicar em copiar. Aí vai criar esse pendentes etapas 2, tá? E o que vocês podem fazer é vir aqui em aparência, inline, e a gente deixa junto com a coluna status. Agora, a gente tem um action aparecendo aqui em cima e o outro aparecendo logo ao lado do que está escrito no status, tá bom? Então, com isso, a gente consegue, através de um clique, agora, tá alterando o status ali que está aparecendo. Vamos fazer isso para realizado. Então, vou copiar aqui também. Vamos em aparência, inline, coluna status. Beleza. Porém, eu vou salvar aqui, vocês vão ver que vai ter um problema que vai ser gerado por conta dessa configuração que a gente fez de deixar os actions inline, tá? Que é o quê? Se você entrar em tarefas, você clicar para abrir a tarefa aqui que está pendente, a gente tem 2 actions aparecendo. Só que esses 2 actions, eles estão cobrindo o nome dos status. Então, a gente não sabe se está realizado, a gente não sabe se está pendente. E tem uma maneira bem fácil, que é um macetezinho ali que a gente pode estar fazendo, que eu aprendi através da comunidade da AppSheet, que você pode estar fazendo com que apareçam os actions em uma coluna só e apareça ainda o nome dos status, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai lá em Data, Columns, eu estou na tabela de detalhes, certo? Então, eu vou abrir aqui, ó, detalhe, eu vou adicionar uma coluna virtual, que eu vou chamar ela de Action Inline, tudo junto. E na fórmula, eu vou colocar aspas, espaço, aspas. Somente isso. Você espera a validação, salva. Pode dar um done aqui. Eu vou fechar aqui o mobile, deixar ele como mobile, na verdade. E agora a gente volta lá nos actions. Então, behavior, actions. A gente entra nesses actions que estão com o número 2, que são os inline que a gente criou. E a gente vai alterar aqui a aparência
para, em vez dele ficar inline e ele ficar anexado à coluna status, a gente deixar ele anexado à coluna action inline, tá? Isso para os dois, tanto o pendente quanto o realizado, a gente vai fazer a mesma coisa. Em vez de deixar ele anexado a status, a gente deixa em action inline. E aí, quando a gente fechar e salvar, agora no nosso sistema vai ficar muito melhor, porque a gente não vai precisar entrar na etapa para estar fazendo a alteração, e vocês podem ver, o status ele está aparecendo aqui, realizado e pendente, e os actions estão aparecendo aqui. Então, por exemplo, realizado, mas na verdade eu tinha que arrumar a iluminação que isso queimou uma lâmpada, por exemplo, eu vou ter que refazer essa tarefa. Nesse caso, é só você vir aqui, clicar no action. Vocês viram que ele já voltou para pendente, ele já está apresentando o action de realizado, tá? E aí, se você clica no action de realizado, a mesma coisa. Agora a gente tem as duas etapas realizadas. Isso aqui facilita muito o uso do seu sistema, principalmente se você está fazendo ele para organizar o seu trabalho, por exemplo, já é um aplicativo ali que normalmente você está fazendo para ganhar um pouco de tempo, para você organizar melhor. Então, o tempo que você vai levar dentro dele é muito importante que você consiga diminuir ao máximo, para que você possa entrar, colocar todas as informações que você precisa, fazer todas as atualizações, as edições, mas de maneira rápida para não atrapalhar o seu dia a dia. Bom, então continuando aqui os nossos actions, vamos agora adicionar os actions das tarefas, porque a gente já fez então as etapas, só falta a gente adicionar então, para a gente poder alterar o status da tarefa como um todo de pendente para realizado, e isso a gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente de como a gente fez aqui, e também para a gente poder alterar a urgência de forma mais rápida, tá? Deixa eu diminuir a tela aqui, então vamos adicionar Behavior Actions, novo action, Create a New Action. A gente vai agora, na tabela de tarefa mesmo, adicionar a tarefa realizada. Adicionar o action tarefa realizada, desculpa. Esse action aqui ele vai ter essa mesma função, configurar os valores de algumas colunas nessa linha. Ele vai alterar o status para realizado. Então a gente entra aqui e coloca entre aspas realizado, para ficar dessa maneira. A gente tem que alterar a aparência dele para tá aparecendo aqui como realizado o nome. E para o ícone dele ser um check também, a gente pode adicionar qualquer um. Na verdade, eu vou colocar um diferente, que é só o símbolo, sem ficar esse círculo aqui. Eu acho que fica mais bonito assim. Eu não vou deixar ele inline, eu vou deixar ele prominently mesmo, para ficar aparecendo aqui em cima, para a gente poder finalizar. E aí o que a gente tem que fazer agora no behavior, a gente vai ter que colocar uma condição aqui, para que esse action ele só apareça em um caso muito específico, que é o quê? Se o status estiver como pendente e também se todas as etapas que ele tem aqui estiverem realizadas, porque se alguma etapa está pendente, eu não posso finalizar a tarefa como um todo, certo? Então, nesse caso, a gente vai adicionar aqui essa condição. Então, eu vou escrever aqui a condição. Essa fórmula ela vai dar uma linha e mais um pedacinho ali, então uma forma um pouquinho grande. Em breve eu vou estar fazendo para vocês aqui no YouTube mesmo um curso de como que eu faço essas fórmulas, tá? Como que eu penso para estar criando elas, para estar transformando o meu pensamento, o que eu desejo ali nas condições, como uma fórmula da AppSheet, tá? Eu não vou tratar cada uma das fórmulas de maneira bem descritiva, porque isso a gente tem no nosso curso de fórmulas. Se você quiser aprender um pouco mais, você pode estar vendo por lá. Eu também trato um pouco dessas fórmulas no meu Instagram, que é o @omateus.lopes, mas eu vou estar trazendo em breve um vídeo para vocês explicando qual que é o meu raciocínio para a gente poder estar gerando esse tipo de condição aqui exatamente da maneira que a gente quer, tá bom? Bom, a gente precisa aqui adicionar duas condições. Então, eu vou começar pela fórmula AND. A primeira condição que eu tenho que colocar é a condição de que a coluna status tem que estar igual a pendente, tá? Isso aqui significa que o end primeiro, que vão ter mais de uma condição, aí a gente pode definir, tem que ser no mínimo duas, por isso que está dando erro aqui. A primeira condição é que o status tem que estar como pendente, então o status da tarefa aqui, ó, se ele tiver como pendente, esse action ele é validado e ele vai poder aparecer. Mas a gente precisa adicionar mais uma condição. E essa condição é qual? A condição eu vou deixar isBlank. Dentro do parênteses do isBlank, eu vou escrever outra fórmula, que é a filter. Dentro do parênteses da filter,
eu vou escrever detalhe, vírgula, eu vou colocar um end aqui dentro. Dentro do parênteses desse end que eu inseri, duas coisas. Status, entre colchetes, tem que estar igual a pendente e vírgula, tarefa igual, colchetes, underline, this row, fora do colchetes, ponto, colchetes, id, tarefa, tá? Deixa eu só esperar validar a fórmula aqui, ver se tá tudo certo. Não escrevi aqui this row errado, esqueci do S e não tem S no final, é this row. Vamos ver agora. Feito. Bom, o que que essa fórmula aqui, ela tá querendo dizer, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui o meu print da tela só para eu explicar para vocês. Então, a gente tem primeiro a fórmula end. A fórmula end, ela vai tratar de pelo menos duas condições. A primeira condição é essa que está na linha 2, que é status igual a pendente. Essa aqui é bem simples, vocês já devem ter entendido, que ela simplesmente diz que o status da tarefa tem que estar como pendente. E a segunda, que é essa maior zona aqui, qual que é a condição que eu estou gerando aqui dentro, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que pensar é que eu estou usando um filter. O filter está dentro disso aqui, tá? É essa fórmula aqui toda. O filter, o que ele faz? Ele filtra uma série de dados. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais detalhado sobre ele, como que monta, como que ele funciona certinho, no meu Instagram, novamente, tem um post sobre ele. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. E essa fórmula filter, ela vai pegar uma tabela que você tem dentro do seu banco de dados, ela vai filtrar os dados lá de dentro. Qual tabela que eu selecionei para ele filtrar? Tabela detalhe. Tá, e o que que eu quero que ele filtre? Eu quero que ele filtre aqui, novamente a fórmula end, eu quero que ele filtre duas coisas. Primeiro, as etapas, né, os detalhes ali, que são as etapas da tarefa, que estão com o status pendente. Então, essas etapas aqui, eu acabei não salvando a fórmula. Beleza, eu escrevo ela de novo num corte aqui. Essas etapas aqui que estão com o nome pendente e aqui esse tarefa igual disrow tarefa. Se você não viu a gente abordando sobre isso aqui no YouTube, basicamente o que eu estou falando é que as etapas, deixa eu abrir aqui novamente, as etapas aqui, se você abrir no banco de dados, o detalhes aqui, ele tem essa coluna que é a coluna tarefa. Toda etapa ela tem uma coluna tarefa, ela só não está aparecendo aqui porque a gente desativou o show dela, então ela não é mostrada no aplicativo. Mas o que que acontece? Como é uma coluna do tipo ref, toda etapa, desculpa, que eu estou inserindo aqui, ela está fazendo referência a uma tarefa, ou seja, a uma linha da tabela de tarefa. E lá dentro da tabela tarefa eu tenho o ID tarefa. E o que ele faz é, quando ele está referenciando, ele pega o ID e grava aqui. Ele grava na própria coluna. Eu vou abrir o banco de dados que eu acho que fica um pouco mais fácil de visualizar isso acontecendo. Então, ó, a gente tem o detalhe, a gente tem a coluna tarefa aqui, vocês podem ver que está com o código CB1, tá? Então, esse código aqui é o ID de uma tarefa, CB1, estão vendo? O que eu estou dizendo aqui na nossa fórmula é que, deixa eu só remover um pouco dessas anotações, o que eu estou dizendo aqui nessa parte da fórmula é que a coluna tarefa, essa coluna aqui, que é a coluna B da tabela detalhe, ela tem que estar igual a ID tarefa que eu estou vendo nessa linha. Então, quando eu estiver mexendo em uma linha aqui, as tarefas aqui embaixo, elas têm, as etapas aqui de baixo, elas têm que estar com o mesmo código da tarefa que está aqui de cima. Tá? Eu vou estar utilizando isso na validação aqui da minha fórmula, porque assim eu garanto que na filtragem eu só vou puxar as tarefas, os detalhes, porque assim eu garanto que na filtragem dos meus dados, que eu estou trazendo os detalhes, as etapas que eu trouxer, elas vão ter só duas condições. O status estão como pendente e elas fazem parte da tarefa que eu estou olhando ali no momento. Então, a gente garante que a gente só vai verificar as etapas referentes àquela tarefa, porque não tem por que eu verificar a etapa de outras tarefas para validar a tarefa que eu estou mexendo no momento, tá bom? E aí, por fim, esses blank aqui, porque eu quero que esteja em branco, então ele está puxando uma lista. Ah,
quantas tem lá no detalhe que estão com essa condição? Ah, tem uma, então não está em branco. Tem duas, não está em branco. Ah, não tem nenhuma, então está em branco. E aí o sblank ele vai servir para verificar isso. Se tiver em branco essa listagem, significa que não tem nenhuma etapa pendente. E aí, não tendo nenhuma etapa pendente, a gente pode, então, fazer a validação. Bom, como eu acabei pulando aqui, deixa eu só escrever novamente a forma. Se vocês quiserem até acompanhar aí de novo como eu faço. Vamos lá. End, primeiro, status igual a pendente. Então, o status da tarefa tem que estar como pendente. E aí, depois sblank, filter, detalhe, vírgula, end, status. Aqui o status da etapa tem que estar como pendente também. Depois da vírgula, tarefa igual underline thisrow ponto id tarefa. Bom, a fórmula é essa aqui. Se vocês quiserem, vocês podem printar. Eu vou deixar ela pronta também na descrição do vídeo, se vocês só quiserem copiar, porque ela vai funcionar se vocês estiverem seguindo certinho aqui a maneira como a gente está criando esse sistema. E basicamente a função dela é isso, ela vai verificar se a tarefa está pendente e se não tem nenhuma etapa dessa mesma tarefa que esteja pendente, tá bom? Por fim, nesse mesmo action, vamos aqui clicar, né, para adicionar uma confirmação. Então esse action ele precisa sim de confirmação. E eu vou inserir um texto, eu já tenho ele meio que padronizado aqui, mas eu vou ler para vocês, tá? Entre aspas, simples. Após finalizar a tarefa, não é possível desfazer, vírgula. Deseja continuar? E aí um ponto de interrogação e fecha minhas aspas. Com isso, quando eu clicar agora no meu action aqui de tarefa realizada, vocês vão ver que ele vai perguntar para mim se eu quero realmente fazer isso, ó. Tô aqui na tarefa, eu vou abrir aqui, ó, uma tarefa pendente, vou abrir ela, vou clicar para realizado. Primeiro aparece uma mensagem de confirmação. Inclusive, vocês podem ver que aqui está confirme em inglês e o no também. A gente vai alterar isso no final da aula. Mas apareceu uma mensagem aqui, após finalizar a tarefa, não é possível desfazer, desejo continuar. Se eu clicar em realizado, ele vai confirmar. Se eu clicar em não, ele vai cancelar. Então, eu vou cancelar por enquanto, para a gente ter uma tarefa pendente, uma realizada. Vamos agora criar os actions para eu alterar a urgência. Esses aqui são bem mais simples. É bem parecido com o que a gente fez para as etapas aqui. Tá? Então, novo action, create new action. Vamos adicionar aqui urgência alta na tabela de tarefa mesmo. E a configuração dele vai ser que ele vai mudar a tarefa urgência para o texto alta. O texto alta apenas, tá, pessoal? Aí, como configuração, eu sugiro que vocês abram a aparência e aqui no ícone vocês procurem por alert. Selecionem o segundo relógio aqui que aparece. E no behavior, a gente tem que colocar também duas coisas, tá? Então, behavior, só se essa condição for verdadeira, a condição é essa. Fórmula end, coluna urgência tem que estar como normal, porque eu não posso transformar uma tarefa que está com urgência alta em clicar para alterar para alta de novo, não faz sentido. Então, só se tiver com urgência normal que eu vou alterar para alta. Se tiver como alta, eu vou alterar para normal no segundo action que a gente vai criar. E aí, outra coisa que eu botei aqui é que o status tem que estar como pendente. Isso aqui para a gente evitar de poder alterar a urgência das tarefas depois que a gente já realizou. Então, imagina, você está lá fazendo seu dia. Aí você tem tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Você pega a tarefa 1 e você altera essa urgência. Você mudou ela para urgente. Aí você realiza ela. Agora que ela está realizada, você vai e volta ela para normal. Não faz muito sentido. Se quando você realizou ela era uma tarefa urgente, é importante que ela seja gravada e seja registrada ali no seu histórico de tarefas como urgente. Como urgência alta, desculpa. Então, nesse caso, a gente deixa para que só possa ser alterado se o status estiver como pendente, tá bom? Eu vou aproveitar esse action, o outro é bem parecido, eu vou copiar ele. Agora é urgência normal, tá? Então, a gente tem que alterar aqui a coluna para normal, de alta para normal. Ele vai gravar assim. Em appearance, aqui, se vocês procurarem, eu não lembro se é por clock, não é por clock, deixa eu verificar como que é o nome do ícone.
é alarme. Se você procurar por alarme sem o E no final, senão ele não aparece, você tem aqui, esse símbolo é bem parecido com o de soneca, normalmente nos dispositivos móveis, que é o, o símbolo ali do relógio, né, de um despertador, só que com o Z no meio. Então eu vou deixar esse aqui para urgência normal, porque se tá com a urgência alta e eu tô baixando ele para normal, então eu tô deixando ele um pouco mais lento. Eu acho que esse ícone faz um pouco de sentido nesse botão. Então vamos lá, agora behavior, a gente vai entrar aqui e de urgência normal, a gente altera para alta. Lembrando que esse é o action urgência normal, então aqui na condição dele tem que estar urgência igual a alta, tá? Porque assim, quando a urgência da tarefa for alta, eu vou poder mudar para normal. Quando a urgência da tarefa for normal, eu vou poder alterar para alta, mas nunca vai ficar aparecendo os dois ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aqui agora, eu posso, ó, tarefa está com a urgência normal, se eu clicar, urgência alta. E já mudou aqui o meu reloginho. Tá com a urgência alta, voltei para normal, sumiu o relógio e tá normal aqui. Beleza. Ah, eu tô com as duas etapas aqui, as duas estão como realizado. Eu posso, então, dizer que a minha tarefa foi realizada. Ah, eu tô com as duas etapas aqui, mas uma delas, pelo menos, está pendente. Já sumiu o meu botão. Aí eu não posso mais finalizar. A não ser que eu realize a minha etapa, aí eu posso realizar a minha tarefa. Eu acho que deu um erro aqui, porque eu não tinha esperado sincronizar. Deixa eu ver. Agora foi. Bom, então vocês viram, agora a gente tem o controle total do nosso registro de tarefas. Inclusive, a gente pode estar criando novas tarefas aqui. A gente pode estar criando elas com etapas para serem realizadas antes da gente finalizar o todo. A gente pode estar verificando esse mesmo sistema aqui em dashboard. Então, no computador, ele tem uma visualização. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. No computador ele tem essa visualização que eu acho muito interessante, visualização de dashboard. Aqui estão as tarefas que eu já realizei, aqui estão as normais, tarefas normais que estão pendentes e as tarefas de urgência alta que estão pendentes. E aí se você quiser alterar a ordem, alterar o tamanho como elas são mostradas, você pode aqui também. No celular ela é um pouco diferente, mas é bom também porque você vai ter ali menus de alta urgência, normal e realizada. Então você consegue verificar um de cada vez dentro do seu dispositivo móvel. Bom, eu falei que a aula ia ser um pouquinho rápido, um pouquinho mais rápida, mas acabou que, pelo menos no meu tempo de gravação aqui, ele tá bem parecido com o que dá normalmente. Talvez na edição ela acabe diminuindo um pouco, mas mesmo assim eu vou ensinar para vocês como que eu faço para compartilhar os aplicativos e como que a gente deixa isso em português. Só queria lembrar vocês, se você está gostando dessa aula, não deixe de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal também e deixa o sininho ativado se você quer receber as notificações. A gente notifica sempre que tem novos vídeos aqui no canal, tá bom? E se você quiser aprender um pouco mais sobre AppSheet, a SkillKey tem diversos cursos disponíveis para diversos níveis ali de aprendizado com a ferramenta. E se você quiser saber um pouco mais sobre eles, o link está aqui embaixo, é o site próprio da SkillKey. Lá você tem cursos que vão te ensinar desde o essencial até o Master, que vai ser o curso onde você vai aprender tudo sobre dashboards, tudo sobre a parte de inteligência, machine learning do sistema e como fazer alguns disparos um pouco mais interessantes, como disparo de mensagem no WhatsApp, disparo de PDF via e-mail, como que você cria relatórios. Você vai aprender tudo isso por lá. E lembrando também que você fazendo aquisição de qualquer um dos nossos cursos, você tem acesso à nossa comunidade App Sem Código no Facebook. Nessa comunidade você consegue tirar suas dúvidas, não só com os alunos, mas também com nós, professores, sobre as suas dúvidas do dia a dia. Então, às vezes você está com um projeto ali, você está um pouco emperrado, você não está conseguindo avançar, você não quer buscar ajuda na comunidade global por conta da linguagem lá, a linguagem é diferente, que é tudo em inglês. Se você quiser verificar com brasileiros, com alunos da própria Skill, você pode estar postando nessa comunidade e a gente auxilia vocês por lá. Então, voltando aqui para o nosso sistema, eu vou explicar primeiro a parte de como você traduz o aplicativo, porque eu acho que isso é um pouco mais simples, tá? O que acontece? Se você abrir, por exemplo, esse formulário que a gente tem aqui, tá? Não ele só por aqui, mas por aqui também, vocês vão ver que a gente tem duas coisas que estão em inglês aqui, tá? Primeiro é esse cancel e depois esse save. Então, esses botões a gente não conseguiu alterar o nome deles anteriormente. E a gente tem esse new que está aparecendo aqui também, que deveria ser novo. Para fazer esse tipo de alteração é muito simples. A gente, nessa visualização que eu estou mexendo aqui no editor do meu aplicativo, eu vou em UX, eu vou na parte de localize,
E aqui eu tenho todos os textos em inglês que estão dentro do sistema da AppSheet. Putz, Matheus, mas é muita coisa, vai demorar muito tempo para eu conseguir mudar isso aqui, para eu conseguir alterar tudo isso. Gente, é muito simples, tá? E isso aqui, inclusive, eu recomendo para os meus alunos. Você entrou no sistema, primeira coisa que você faz para deixar ele em português, você vai entrar no Localize, você clica com o botão direito, traduzir para o português, ele vai traduzir. Copia de um lado, cola do outro. Copia de um lado, cola do outro. Se você tiver um mouse um pouco mais parecido com o meu, que tem esses botões laterais, eu não sei se está aparecendo aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o meu mouse, ele tem esses botões, são dois botõezinhos laterais aqui. Se você conseguir configurar esses botões laterais, o que eu recomendo é que você deixe um para selecionar e outro para colar. Aí você fica com uma mão aqui no Ctrl C, então você seleciona, copia, cola, seleciona, copia, cola. E você vai fazendo isso até você alterar aqui todos os textos. Não demora, leva cerca de menos de 3 minutos para você fazer tudo. Inclusive tem alguns textos aqui que quando você estiver mais acostumado, você nem vai precisar trocar porque você sabe que não vai utilizar. Às vezes porque você não está usando aquele tipo de configuração que mostra esse texto ou coisas desse tipo, tá bom? Só é importante vocês tomarem cuidado que um texto ou outro ele pode estar estranho. Por exemplo, aqui ele está como clear, então ele fica aparecendo assim em inglês, mas na tradução está como claro, tá? Nesse caso aqui é limpar. Tem tudo sobre isso lá no nosso curso, se vocês quiserem saber como que a gente altera isso daqui. E também quais são os botões que a gente recomenda que vocês deixem com outros textos, a gente deixa por lá também. Mas é só você ir tomando só um cuidado ali, ver se a tradução tá certinho. A primeira vez você pode demorar um tempo a mais, mas conforme você for acostumando, cada aplicativo que você criar, você vai fazer isso aqui de uma maneira cada vez mais rápida, porque você sabe quais botões que você tem que alterar ou não, tá bom? Então, feito isso, a maior parte do seu aplicativo já está em português, tá? Eu não vou alterar todos eles aqui, eu vou alterar só o save. Deixar aqui, ó, como salvar. Se eu quiser escrever certo, né? E o cancelar eu vou deixar com lar no final. Vamos salvar aqui só para vocês verem que realmente isso altera. Bom, pessoal, enquanto eu estava fazendo a edição do vídeo, eu percebi que o meu áudio ele acabou cortando e eu acabei perdendo ali os últimos minutos. Então eu vim aqui só para mostrar para vocês, quando você faz a alteração no Localize, que era o que a gente estava realizando aqui agora, você abrindo aqui, você pode ver que os textos já estão em português. Então, se você quiser fazer a alteração do seu aplicativo para a linguagem em português BR, você só precisa vir nessa página aqui mesmo, você vai fazer a tradução e depois você pega o texto de um lado, copia para o outro e depois quando você salvar já vai ser alterado, tá? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é que se você entrar aqui em Behavior Actions e você ir em Show All, aqui dentro tem uma coisa, tá? Você tem esses actions que são actions do sistema, que são esses actions normalmente que estão com o quadrado deles em volta um pouco mais claro, né? Mais branco. E esses actions normalmente eles estão com o nome em inglês, tá? Vocês precisam entrar aqui e na parte do display name colocar em português. O que normalmente eu faço para agilizar é que esses actions são todos padrão, então você sempre adiciona aqui add. Esses actions são os actions que você deixa com o nome adicionar. Você pode procurar por edit, edit, esse aqui são os actions de editar, e aí você vai alterando por action, né, que você pode copiar o texto e copiar iguais para todos eles, tá bom? E aí a questão de compartilhamento é bem simples. Vocês precisam vir aqui na parte de cima do seu app, então vocês têm esse ícone aqui de compartilhamento. Vocês clicando aqui em cima, vocês vão ter esse campo, tá? Nessa tela aqui que foi abrir, que é a tela de compartilhamento. Vocês vão ter esse campo aqui do e-mail, em que vocês têm que inserir o e-mail da pessoa que vai utilizar o sistema, tá bom? Aqui dentro, você inserindo o e-mail dela, então, por exemplo, eu vou botar o meu e-mail da skill, skillkey.br. Vocês vão ter uma atualização aqui na tela, e aí você tem as seguintes opções. Se você deixar para notificar os usuários, eles vão receber um e-mail com os links de acesso, tanto browser quanto mobile, tá? Eu recomendo que sempre que você for compartilhar, você deixe essa opção ativa. Essa mensagem que está em inglês aqui é a mensagem que vai ser encaminhada para eles no e-mail, você pode alterar se quiser. Essa opção que está no canto direito aqui, ao e-mail de quem vai receber, né? Você tem 3 opções. Usar o aplicativo vai ser para os seus usuários, então se você só quer que eles usem o app, você deixa essa opção mesmo. Se você quer que eles tenham acesso a esse editor aqui, mas que eles não editem, apenas para eles verem, às vezes
para saber como que tá, ou só para verificar alguma coisa que eles estão fazendo no aplicativo deles mesmos, vocês deixem com essa opção View Definition, tá? E por fim, Edit Definition vai dar um acesso completo ao seu app. A pessoa vai poder entrar aqui no editor e fazer as alterações igual a gente estava fazendo nessa aula. Isso aqui eu só recomendo se você estiver fazendo o desenvolvimento com mais uma pessoa, aí você libera essa edição para ela. Mas é importante avisar que você não pode fazer o desenvolvimento com duas telas do aplicativo abertas no mesmo tempo, tá? Porque senão as edições que foram feitas por uma pessoa não vão ser salvas para a segunda pessoa. E aí vocês vão ter uma perda de trabalho na hora que vocês estiverem salvando as edições, tá? O ideal é só um editor aberto por pessoa. Vocês têm que só que marcar o recaptcha aqui. Quando tiver marcado, vocês podem clicar para enviar. E se a pessoa já tem aqui o convite, mas ela não está conseguindo acessar o app porque ela perdeu o link, vocês têm esse menu aqui para copiar os links de compartilhamento. E aqui vocês têm todos os links para enviar para os seus usuários. Bom, pessoal, então o aplicativo já está finalizado, vocês já conseguem estar utilizando e compartilhar ele também, se vocês quiserem usar sozinhos ou com mais pessoas. Eu indico esse sistema, até se vocês quiserem apenas estudar ele, porque é um sistema que vocês conseguem fazer ali a organização das tarefas e isso acaba mudando a maneira como você pode organizar outras coisas de outros aplicativos. Por exemplo, se você tem ali o aplicativo de barbearia, você pode usar algumas configurações que a gente mexeu aqui, como principalmente a parte de slices, para estar separando os dados, ou então você conseguir ver qual que é o atendimento mais urgente que você tem para realizar no dia, qual atendimento que você já realizou, qual que você ainda não realizou. Você consegue fazer outras alterações em outros sistemas que a gente já ensinou, inclusive aqui no YouTube, tá bom? Bom, não vou me estender muito. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como desenvolver aplicativos com AppSheet, não esquece que o link tanto do nosso e-book gratuito quanto dos nossos cursos vão estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Além disso, eu vou deixar também o link de acesso aos nossos dois Instagrams, que é o Instagram da SkillKey e também o Mateus.Lopes, que é o meu Instagram. Lá a gente está postando bastante coisa sobre a plataforma. A gente coloca algumas informações, inclusive o pessoal tem pedido bastante a questão de fórmulas, né? Como que funciona cada uma. Eu estou deixando um resumo para vocês lá. E se vocês quiserem também ter um contato mais próximo com a gente, vocês podem estar mandando uma DM e a gente vai te respondendo por lá, tá? Não se esquece, deixa aqui no comentário qual a sua sugestão, o que você quer ver aqui no nosso canal e qual tipo de aplicativo que você quer que a gente construa e ensine aqui no YouTube. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.